Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com um vídeo atualizado sobre o processo da certificação ANP da FAA. Então, se você está pensando em tirar a certificação e não faz a menor ideia por onde começar, o que que você precisa, se você pode tirar essa certificação, ou não, esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês vai explicar tudo o que vocês precisam saber. Então, pega um caderno, uma caneta. O vídeo vai ser longo, porque eu vou explicar detalhadamente sobre a primeira parte do processo, que é a entrevista. Para você tirar a certificação ANP, você vai passar pela fase da entrevista inicial, onde eles vão ver se você está apto, né? E vão te autorizar a fazer o processo. Aí você tem os testes teóricos, que são os testes escritos, e as provas orais e práticas, tá? Então, são três fases que vocês precisam passar. Então, eu vou explicar para vocês direitinho, só que eu não vou falar das três fases, gente. Essa aula aqui vai ser sobre a primeira fase, porque tem muita informação. Depois eu vou gravar outros vídeos explicando os outros passos, tá? Então, hoje eu vou falar sobre 8 passos para você conseguir a certificação. Então, vai lá, pega um caderno, pega uma caneta, para você anotar tudo que você precisa fazer para você tirar a sua certificação, ok? Dá um pause aí no vídeo e aí volta aqui para anotar as informações, ok? Bom, vamos lá. Espero que você já tenha corrido aí e pegado o material para você anotar. Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa saber são os pré-requisitos, né? Então, quer dizer, não adianta eu querer tirar a certificação FAA e eu não poder participar, né? Não ter os requisitos. Então, o primeiro requisito, gente, é você ser maior de 18 anos. O segundo requisito é você saber escrever, ler, falar e compreender na língua inglesa, ok? Por quê? Você vai ter que passar por uma entrevista em inglês e você vai fazer o teste, que é todo em inglês, tá? Então, se às vezes eu tenho pessoas que me procuram e falam assim, ô Liz, eu sou péssimo na leitura. Eu tenho dificuldade para ler manuais de manutenção. Então, gente, eu já falo para vocês começarem por aí. Vocês precisam melhorar a leitura, porque vocês vão precisar ler muito. Todo o material de estudo de vocês é em inglês, tá? Então, a leitura, ela é o principal. A leitura e a compreensão, tá? Então, você não precisa ter um super inglês para passar na entrevista. Eu falo disso no meu curso, tá, gente? Eu tenho dois tipos de curso. Eu tenho o curso para interpretação de textos, então quem está ruim na interpretação de textos precisa fazer o curso para melhorar essa interpretação e facilitar o seu estudo, porque não tem coisa pior do que você estudar num idioma que você desconhece, né? Então, essa é uma coisa. O outro curso é o curso para quem vai fazer entrevista no FISDom, tá? Então, eu preparo vocês, eu ajudo, né, com as perguntas, o que eles costumam fazer na entrevista. Então, eu tenho esses dois cursos e vou deixar as informações na descrição do vídeo, tá? Onde vocês me encontram e as informações das próximas turmas com relação aos dois cursos, tá? Mas é aquilo que eu falei, não é impossível, não é uma coisa tão difícil assim. As perguntas, elas giram em torno da mesma coisa, então é meio que esperado. Eles não costumam fazer um teste difícil, onde você precisa saber gramática, essas coisas. Não, gente, você tem que passar pela entrevista. É uma entrevista em inglês, ok? Aí, o terceiro ponto, o terceiro requisito é que você tem que comprovar, isso tem que ser comprovado, tá?
que você tem 18 meses de experiência se você for tirar uma certificação só, porque são duas, né? A&P quer dizer Airframe e Power Plant. Então, Airframe é célula em português, né? E o Power Plant é o GMP. Então, tem gente que não quer tirar as duas certificações porque não tem experiência nas duas. Então, geralmente a pessoa tira em Airframe, é mais comum. Não, tem gente que tira só Power Plant também. Então, se você for tirar uma certificação só, você precisa comprovar que você tem 18 meses de experiência naquela certificação que você quer obter, ok? Então, 18 meses de experiência em Airframe ou 18 meses de experiência em Power Plant. Não, Liz, eu quero tirar duas, eu quero ter duas certificações. Então, você precisa ter 30 meses de comprovação de experiência nas duas certificações, nas duas habilidades, né? Nas duas certificações, Airframe e Power Plant, tá? Vamos supor que você foi lá fazer entrevista no FISDOM e aí o inspetor fala para você que ele acha que você não está apto, que você as provas que você trouxe de experiência, por exemplo, para Power Plant, não são suficientes. E aí ele não te dá a permissão para você fazer Power Plant, ele te dá a permissão para fazer só Airframe. Aí, gente, o que que acontece? Você vai fazer a entrevista no FISDO, vai fazer todo o processo, e aí depois você tem que fazer tudo de novo, fazer a entrevista no FISDO de novo para tentar Power Plant. Só que, quando você for tentar Power Plant, você precisa ter 18 meses de experiência, tá? Então, esse negócio de 30 meses é só se você conseguir com as duas juntas. Se você não conseguir, se eles te derem autorização só para uma certificação e depois você quiser tirar a segunda certificação, você precisa fazer 18 meses nela também. Então vão ser 36. Entendeu? Então, 30 meses é só se você conseguir ir nas duas junto, ok? Então é isso, se atentem a essa informação, tá? Porque já aconteceu, gente, de mecânicos irem no FISDO, eles tiveram o Power Plant negado, né? Aí tiveram autorização só para Airframe. E aí eles voltaram depois de 12 meses e o inspetor não se ligou que era só 12 meses e aprovou o cara para fazer a prova. Bom, ele fez a prova escrita, né? E chegou lá no DMI e o DMI percebeu o erro. Ou seja, ele acabou perdendo a prova escrita. Porque você perde, você não tem o direito de fazer a prova. Então, é um erro que o FISDO cometeu e, enfim, a pessoa teve que fazer o teste novamente porque ele precisava comprovar 18 meses e não 12. Entenderam, gente? É importante vocês terem informação. Quando você tem informação, você não cai em rascada, tá, gente? Por isso que eu falo, anota tudo que eu tô escrevendo aqui, que eu tô falando aqui. Escrevendo não, falando para vocês. Bom, o segundo passo, então você tem todos os requisitos, beleza? O segundo passo é você tirar o seu passaporte, que é fácil, né, gente? Passaporte não é problema. E tirar o visto americano. O visto americano é o B1 e B2. Você tem que tirar os dois, tá, gente? B1 e B2. E esse visto vai te dar o direito de você fazer o processo. Você pode falar lá em imigração que você vai fazer o processo, não tem problema nenhum, porque o visto é o visto correto. Você não precisa tirar visto de estudante, que eu já vi algumas pessoas falando assim: ah, Liz, me falaram que eu tenho que tirar visto de estudante. Não, gente. O visto B1 e B2, se você tem um curso profissionalizante curto, né? Você pode fazer sim, ele te dá o direito a fazer o curso. Então, você não precisa tirar um visto de estudante, não tem nada a ver. Tem gente que faz por conta, que já está acostumado, enfim, já sabe preencher o form lá, DS, acho que é o nome, não é form, né? É o DS, ADS,
Se eu estiver falando errado, me desculpem, gente, porque agora eu não lembro de cabeça. Mas assim, as pessoas sabem preencher lá a documentação e conseguem fazer sozinho, não precisa pagar para ninguém. E tem gente que precisa do auxílio porque fica nervoso na hora de fazer a entrevista lá para tirar o visto, aí dá informação discrepante, enfim. Então, aí vocês precisam ver, gente, a melhor forma para vocês tirarem o visto. Se vocês conseguem tirar por conta, que é bom porque você não precisa pagar nada, né? Tem informação no YouTube, enfim. Ou se você precisa de ajuda de um despachante para você tirar, para você ir mais confiante, não ter problema, e não ter o seu visto negado, que pode acontecer, tá, gente? Tem muita gente, tem muito aluno meu que até começou a fazer aula, mas está enroscado no visto, porque já teve o visto negado 2, 3 vezes. Então a gente não sabe direito o critério, mas acontece. Então, por isso que eu falo: primeiro, ver se você tem os requisitos para fazer o teste. Segunda parte, antes de você começar, ver se você consegue tirar o visto, tá bom? O visto americano. Aí, gente, o terceiro passo, eu coloquei aqui que é entender os acrônimos, mas na verdade é entender o que é o quê, porque o pessoal faz uma salada nessas informações aqui. Então, eu vou colocar explicado para vocês o que é cada coisa, tá? Então, primeiro, deixa eu pegar meu spotlight aqui, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui, ó, o FISDAL, tá, gente? O que é o FISDAL? A pronúncia é FISDAL, tá, gente? No vídeo antigo eu até falava FSDO, mas depois eu aprendi, né, que a gente pronuncia FISDAL, ok? Então, o FISDAL é o local que você vai entrar em contato para agendar a sua entrevista, tá? Então, você vai colocar, você vai procurar o FISDAL, que é mais fácil para você. Tem vários nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso, sobre o agendamento da entrevista, tá? Mas esse é o local onde você vai fazer o primeiro contato. E provavelmente você vai fazer a sua a sua entrevista. Mas a gente também tem o IFO, ok? O que seria o IFO? O IFO é o escritório que cuida da área internacional. Então, quando você fala que você trabalha, por exemplo, na United aqui no Brasil, eles tendem a te mandar para o IFO, tá? Ou você fala que você está aqui no Brasil, que você quer tirar a certificação americana, eles às vezes te mandam para o IFO. Ah, eles me mandaram para o IFO, e agora? Gente, é o mesmo lugar e o procedimento é o mesmo. Então, não faz diferença você fazer entrevista no FISDAL ou fazer no IFO. Não tem mais difícil, mais fácil. Eles usam o mesmo procedimento, tá? Então, não precisa entrar em pânico. Tá tudo bem. Eles marcaram entrevista no FISDAL? Ótimo, faça a entrevista no FISDAL. Marcaram no IFO? Ótimo, faça a entrevista no IFO. Não tem problema, tá? O resultado vai ser o mesmo. Você vai obter, se Deus quiser, a sua aprovação para você fazer o teste. Fechou? Bom, aí eu tenho o ASI. Quem é o ASI? É o Aviation Safety Inspector. É essa pessoa que vai fazer a sua entrevista no FISDAL. Ele que vai dar autorização para você fazer o teste ou não, ok? Então é ele que decide. Tem muita gente que acha que é o DME. Não é o DME. O DME, que é o Designated Mechanic Examiner, ele é quem aplica o teste oral e prático. Então são coisas diferentes, gente. O DME você vai encontrar com ele no final do processo. O ASI, ele vai ser a primeira pessoa que você vai encontrar, é a primeira pessoa que você vai passar, tá? Então ele vai conduzir a sua entrevista. Ele vai analisar a sua documentação, ok? E, por último, gente, um documento que é muito importante vocês terem em mãos, que é a ACS, que é o Airman Certification Standards. Tenha certeza que você tem o Aviation Mechanic, porque você tem a ACS para pilotos, para outros profissionais. Então, vocês têm que ter a ACS. Eu tinha até aberto aqui, gente, mas depois eu coloco o link para vocês fazerem o download da ACS, ok? É,
Não, mas eu vou ter que mostrar. Ô, gente, espera só um pouquinho. Eu tô gravando aqui e eu não vou fazer edição do vídeo, tá, gente? Porque a minha rotina tá uma beleza, vocês não têm noção do tanto de trabalho, graças a Deus. E aí, eu não tô com tempo para fazer edição, gente. Eu trabalho sozinha, então não tenho ninguém aqui para me ajudar, tá? Então, peraí, deixa eu abrir aqui para vocês verem que documento que eu tô falando, que aí eu acho que fica mais fácil. Eu já falei numa outra live sobre ele, tá? Tem várias lives minhas, mas assim, eu decidi fazer esse vídeo para ficar tudo agrupado aqui para vocês. Olha, vou conseguir aqui separar o documento. Então, ó, o que que acontece? Porque esse documento é uma bíblia que você precisa ter para várias coisas. Mas hoje eu vou falar somente da entrevista desse documento, o uso dele para entrevista no FISDO, tá? Então, gente, esse é o documento que eu falei, a ACS. O que que acontece? Você vai usar esse documento como referência para você comprovar a sua experiência, tá? Então, aqui você tem as matérias de General, que é o básico, acho que em português que vocês chamam, né? As matérias de Airframe e as matérias de Power Plan. Esses são os tópicos que vocês precisam estudar. Aí, mais aqui embaixo, vocês têm as matérias bem especificadas, assim, elas estão destrinchadas aqui, né? Então, você tem aqui, ó, você vai precisar estudar em general, magnetism, né? Inductance, Ohm's Law, ok? Então, você tem todos os tópicos aqui que você precisa estudar. Mas o que que acontece? O ASI, lembra quem é ASI? É o cara que faz a sua entrevista no FISDO, que vai te aprovar para fazer as provas. Ele usa esse documento como referência. Então, ele vai checar se você tem 50% de experiência em cada matéria. Entenderam? Ele vai ver se você tem 50% de experiência em cada matéria. Então, por exemplo, imagina que você, quando você for comprovar a sua experiência, você vai levar as tarefas que você fez na empresa. A gente vai falar sobre isso também. Então, imagina que você fez uma tarefa lá e naquela tarefa você fala assim, ó, dentro dessa tarefa aqui, eu consigo comprovar que eu tenho experiência com magnetism, eu tenho experiência com voltage, e aí você vai ticando, tá vendo, ó? Para você colocar. E sabe o que eu geralmente falo para vocês fazerem? Pega a task, a task não, é legal vocês olharem a task para ver direitinho o que vocês conseguem comprovar. Mas assim, o documento que você consegue comprovar o tópico que está aqui, pega o documento, coloca um número e coloca o número aqui. Você entendeu? E faz do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Coloca um tique do lado e imprime isso com o número certinho. Organização é tudo na entrevista, gente. E aí você leva esse documento impresso e as tarefas. Ele te perguntou: Ah, você falou para mim que você tem experiência em Voltage. Onde está a tarefa? Você mostra o documento onde você consegue comprovar que você tem experiência em Voltage. Liz, meu amigo foi lá, fez entrevista, ninguém pediu nada disso. Então, gente, é assim, ó. Tudo que eu tô falando para vocês não tá saindo da minha cabeça. Tem um documento que é a DRS, e esse documento é o documento 89001, não, do 8900.1, e aí acho que é volume 5, capítulo 5, seção 2. Nesse documento você tem tudo que o ASI pode exigir de você numa entrevista. Tá lá, tá escrito, gente.
O ASI, ele é a autoridade. Ele define, dentro daquela lista que tem nesse documento, o que ele vai exigir de você ou não. Então, você vai ter pessoas que não vão exigir nada. Eu tive um aluno que foi recentemente, o cara não pegou, nem olhou o documento dele, só fez pergunta. Ele pode fazer isso? Pode. E eu tive o outro que entrou em pânico porque o cara deu essa lista para ele, isso antes da gente saber dessa lista, tá, gente? E ele teve que fazer isso de última hora, ficou super nervoso, a entrevista dele levou horas para ele fazer. Enfim, ele achou que ele não ia passar, no final, graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, então, o ASI, ele pode exigir isso de você, porque no documento, nessa DRS, tá lá que você que o ASI pode exigir de você isso, os 50%, a comprovação. E ele vai querer ver tudo, ele vai olhar tarefa por tarefa que você fez, vai comparar, vai checar. Então, aí depende de cada ASI, tá, gente? Então, esse documento é muito importante. Vou deixar o link para vocês baixarem, tá? E vocês vão usar o documento não só para isso, para outras coisas também. Depois eu vou falar sobre isso, porque senão vai ficar enorme esse vídeo. Aí eu vou voltar lá para o nosso slide. Bom, então, como eu falei, entender o que é o que. Então, acho que ficou claro para vocês aqui o que é FISA, o que é IFO, ASI, DME, ACS, ok? Continuando, passo 4. Aí você vai separar a documentação que você precisa levar para a sua entrevista, ok? Então, gente, a primeira coisa que você precisa levar é a sua carta de experiência, ok? Então, essa carta de experiência, ela tem que ser feita pela empresa. Gente, eu beber uma água. Essa carta de experiência, ela tem que ser feita pela empresa e ela tem que ser em inglês. Se a empresa fizer em português, você vai ter que pagar um tradutor para fazer uma tradução juramentada. Somente da carta, tá, gente? O restante não precisa ser juramentado. Já respondendo aqui as perguntas de vocês. Então, as empresas aéreas, elas já sabem como essa carta é feita, elas já têm um modelo, elas já você não precisa nem pedir para ser inglês, que eles fazem inglês. Mas às vezes você tem uma empresa menor que não quer fazer inglês, a pessoa lá não sabe, enfim, escreve a carta em português, e aí você tem que traduzir. Então você vai ter que ter esse gasto. Mas, gente, tradução não é nada exorbitante, tá? O preço não é muito alto, não, ok? Porque tem um pessoal aí cobrando um absurdo. Então se informa antes de você fazer. Tradução de carta de experiência aí com gente cobrando um valor exorbitante, tá? Não é tão caro assim, não, porque não é um documento muito longo, ok? Aí, gente, o que acontece? Tem muitas empresas aéreas que não estão dando a carta de experiência, né? Pararam, resolveram que não vão dar mais. E aí você fala, ah, Elise, e aí? Pronto, não vou fazer entrevista? Não posso participar, né, do processo? Pode, gente, tudo vai do seu argumento lá na hora de fazer a entrevista. Tem gente que não leva a carta de experiência e fala que a empresa não dá a carta de experiência e consegue passar na entrevista, ok? Porque comprova a experiência de outras formas. Mas vamos supor que você fala, ah, não, mas eu quero levar a carta de experiência, Liz, porque, né, você falou que o ASI é que decide. Sim, gente, é isso mesmo, o ASI é quem decide. E ele pode, sim, negar a sua autorização, porque você não tem a carta de experiência. É uma possibilidade, eu não vou falar para vocês que não. Pode acontecer, tá? Você pegou uma casca de ferida que, né, não aceitou. Então, você pode, como alternativa, pedir para que um colega que já tenha a FAA, que já tenha a certificação ENP e que trabalhou com você nessa empresa,
durante esses 30 meses aí, pelo menos, né? Que ele faça a carta para você, ok? E ele vai colocar o número da ANP dele lá. Então, ele, tendo a certificação ANP, vai fazer a carta para você, falando que vocês trabalharam juntos e que ele comprova que você tem a experiência X, Y e Z. E aí, gente, eu peço para vocês o seguinte: presta muita atenção no que você está colocando na carta, porque o ASI ele pode chegar para pegar a carta e falar assim: ah, ok, você está falando aqui que você tem experiência X, tá? Me fala aqui sobre o X. E às vezes a pessoa fala assim: nossa, o que que é isso? Nem sei, nem sabe o que tem na carta, sabe? Então, gente, você tem que estudar a tua carta, você tem que saber o que tá lá, porque o cara vai perguntar. Pode ser que ele pergunte: ah, Liz, no meu amigo não perguntaram nada. No seu amigo, na sua entrevista, pode ser que ele pergunte, ok? Então, saiba o que tem na carta. Não coloca nada lá que você não fez ou que você não tem conhecimento, ok, gente? Então, faz as coisas certas. Bom, Liz, eu não tenho um amigo para fazer a carta ou ninguém quis fazer. Tem gente que tem medo, né, de fazer a carta. Enfim, você também pode pedir para a empresa lá no RH para ele emitir uma carta, para a empresa emitir uma carta dizendo que você trabalha como mecânico de manutenção de aeronaves do período tal, aí você coloca lá o tempo que você trabalha na empresa. A empresa não vai te negar esse tipo de carta, mas às vezes eles fazem em português, aí vocês precisam passar para o inglês, ok? Mas é uma carta bem simples. E aí você tem que argumentar lá na hora que você vai fazer a entrevista. Olha, minha empresa não dá a carta, o que eu consegui foi isso, enfim. Então tem que ter o inglês para você argumentar. Eu trabalho isso com vocês no meu curso, tá, gente? Bom, além da carta de experiência, você vai levar suas licenças emitidas pela ANAC, né? Qual que você tem? Você tem GMP, você tem Célula e tem Avionics? Leva as três, ok? Então leva o que você tem. Aí você também vai levar os seus certificados de formação técnica, o certificado que você fez lá na escola de manutenção. Esse certificado, gente, você não precisa juramentar a tradução deles, mas é legal que vocês traduzam. Então, isso vocês podem fazer por conta. Você mesmo vai lá e traduz o seu certificado e leva para a pessoa saber o que é que está dizendo. Eu já vi ASI encrencar porque a pessoa levou só em português. E teve gente que falou: Liz, levei em português, não tive problema nenhum. Lembra que eu falei? Cada cabeça uma sentença, cada ASI pensa de um jeito diferente, ok? Então, leva lá os seus certificados. Aí, gente, ó, o que que tem de novo que não tem no meu vídeo antigo lá de 2014? Nossa, gente, já tem 10 anos que eu fiz aquele primeiro vídeo. É o OJT, tá? Então, o que que é o OJT? É um On-Job Training, ou seja, a comprovação que você fez determinada tarefa na empresa. Então, você consegue, através de documentos da empresa que você trabalha, falar: olha, eu trabalhei, eu executei tal tarefa, meu nome está aqui, meu código ANAC está aqui, você tem lá tudo lá especificado. Então, é o que eu falei que você vai ter que combinar lá com a ACS. Lembra? Então, Liz, vou ter que levar um calhamaço de coisa? Vai, gente, não tem o que fazer. Imprime, lembra dos 50%? Leva, ok? Outra dica que eu dou para vocês deixa salvo na nuvem, sabe? Se você precisar acessar alguma coisa, esses OJTs extras que você tem, deixa lá na nuvem para você, caso ele peça alguma coisa que você não imprimiu, você tem lá e sei lá, manda para ele por e-mail na hora, ok, gente? Então, é importante vocês usarem a informação na nuvem também, tá? Porque eu sei que é documento pra caramba que vocês têm que levar. Liz, mas tem que ser. Eu tenho que assinar a tarefa? Não, o seu nome tem que estar lá, que você participou. E, gente, a ACS é legal porque ele te dá uma referência. Então, imagina que você
quando você recolhe o OJT, você está vendo que você está fraquinho em Power Plan, que não tem muita tarefa. Então, gente, o que você faz? Pega e se começa a fazer tarefa de Power Plan para você conseguir comprovação. Então é legal porque você vai tendo uma ideia de como está o seu documento, se você tem como comprovar ou não. E aí começa a se enfiar lá nas tarefas para você ganhar essa experiência, para você ter essa comprovação. Entenderam, gente? Então é legal vocês fazerem essa divisão. Eu sei que é trabalhoso, mas assim, o ASI adora quando você leva tudo muito organizado, tudo. Essa organização conta demais. Vocês não têm noção do tanto que ajuda na entrevista quando você leva uma pasta bonitinha, tudo limpinho, tudo certinho, organizado. Organização é assim, para eles super importante, abre portas. O cara já te olha de outra forma na hora que você for fazer a entrevista, ok? Bom, você tem que levar também o affidavit, ou affidavit, né? Igual vocês falam aqui no Brasil. E eu também vou deixar o link lá para vocês obterem. Tem gente que também chega para mim e fala: eu não levei, tá tudo certo. É assim, gente. De novo, o ESI define o que ele quer e o que ele não quer. Se você é um cara que viaja para os Estados Unidos direto, sei lá, você tem família, amigo lá, tem passagem, e você fala, eu vou tentar. Ué, tenta. Se você pode fazer isso, aí é com você. Agora, se você não tem facilidade para ir, não consegue folga, sabe? Leva tudo, né, gente? Porque aí você não vai passar perrengue. Então, leva o F-David, ok? E certificados extras. Esse certificado você não precisa traduzir, gente, porque tem o logo da empresa, geralmente já está em inglês algumas coisas, né? Então, Liz, que tipo de certificado? De Ramp Transit, sabe esses certificados que você faz no curso do avião? Então, leva. Nossa, eu tenho muito certificado. Leva os principais, gente, aqueles que vocês julgam mais importantes, aqueles que vão ter mais impacto. Tá? Não precisa levar tudo também. Aqui não é uma coisa que eles gostam de ver, tá? Mas não é uma coisa que eles pegam no pé, né? Então, leva alguma coisa esses certificados que ajuda você a comprovar a sua experiência, ok? Liz, não consegui o OJT, só fui com a carta da experiência. Pode ser que ele encrenque, pode ser que ele te fale não. Tudo vai depender do seu argumento. Você tem que saber argumentar. Pode ser que ele fale, tá bom, você não tem um OJT, então eu vou te fazer umas perguntas. E aí ele entra em umas perguntas técnicas. Então, se você tá com inglês legal para fazer entrevista, geralmente não tem problema. Você consegue argumentar, você consegue comprovar. O que eles querem na entrevista, no FISDOM? Saber que você realmente é um mecânico. É isso. Então, se ele perceber que você não está mentindo, eles são muito dessa coisa da palavra, de acreditar no que você está falando. Se ele perceber e falar, não, esse cara aqui é um mecânico, ele tem experiência, ele não pega tanto no pé, tá? Agora, pode ser que ele encrenque, que seja uma pessoa mais criteriosa. Às vezes você pega um ASI que está dando treinamento para outro ASI, e aí ele quer mostrar serviço. Eu já tive aluno que já pegou essa situação, acho que uns 2 ou 3 alunos meus. Então, gente, tem que estar preparado, tá? Então, leva tudo que vocês puderem levar. Não conseguiu? Vai também desistir. Tenta, gente. Mas aí esteja preparado com relação ao inglês, porque provavelmente ele vai perguntar muito mais coisa para você, tá? Aí o passo 5 é o preenchimento do Form 8610-2. Esse documento aqui é o documento que o ASI vai assinar e é a permissão para você fazer os testes, tá? Esse documento vale ouro. Então, a partir do momento que você obteve esse documento assinado, você guarda 7 chaves, porque ele é o documento que você vai usar para fazer os testes, ok? Eu vou gravar uma vídeo
um vídeo sobre o preenchimento do form, tá, gente? Que tem muita dúvida. Eu tenho um vídeo, mas o form que tá lá é o antigo. Então, eu vou substituir esses vídeos antigos. Esse é o meu objetivo, tá, gente? Substituir os vídeos antigos que eu tenho no meu canal pelos vídeos mais atualizados. E também, gente, para me ajudar, porque eu recebo muita mensagem no WhatsApp, graças a Deus, não estou reclamando. Eu queria muito, gente, poder dar atenção assim, ó, para cada um de vocês, mas eu não consigo. Eu trabalho, eu dou 11 horas de aula por dia, então, assim, o meu WhatsApp é uma loucura e tem vezes que eu não consigo dar atenção para todo mundo. Então, eu acho que gravando vídeo eu consigo resolver esse problema. Até peço, gente, que vocês compartilhem, que vocês deem um joinha aí no vídeo para ajudar a chegar esse vídeo novo em mais pessoas, pessoas que estão buscando informação. Eu agradeço muito, gente. Vocês compartilham muito meu contato, me recomendam muito. Agradeço de coração mesmo. E aí eu vou pedir para vocês que se quando chegar alguém e falar assim, eu quero tirar o FA, para vocês mandarem um vídeo, porque vocês ajudam a pessoa e me ajudam. Porque às vezes, gente, e também se você já me mandou mensagem no WhatsApp e eu acabei não respondendo, gente, não foi por maldade. É que vocês não têm noção. É muita gente, não é só mecânico que eu dou aula para piloto também. E às vezes as mensagens se perdem, entendeu? Às vezes eu encontro mensagem lá que tem um mês que está sem responder, e não é por maldade, gente, é porque realmente é insano. Então, se vocês puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço, porque aí vocês levam informação para o colega, informação precisa de tudo que ele precisa saber e me ajudam também a entregar informação para o colega de vocês, ok? Então, gente, eu vou fazer um vídeo sobre o Forma 8610-2. Uma coisa que eu queria só frisar aqui, esse documento você tem que preencher, você pode preencher no computador, mas, gente, não assina e nem coloca data, porque isso você vai colocar lá na hora que você for fazer a entrevista, tá? Senão você vai preencher de besteira, você vai ter que chegar lá e preencher de novo. Mas aí eu vou fazer um vídeo sobre isso, ok? Então, esse documento aqui vocês não podem perder, tá? Se vocês perderem esse documento, vocês não conseguem, vocês vão ter que fazer a entrevista de novo. Uma vez que você fez a entrevista no FISDO, você não precisa fazer mais. Ela vale para a vida toda, ok? Então, ela não vai expirar nem nada. Tá vendo o tanto de informação que eu tô dando nesse vídeo? Então, é importante que vocês assistam o vídeo todo, tá? Bom, o passo 6 é vocês fazerem o cadastro no IACRA. A pronúncia é IACRA, tá? O IACRA, ele é equivalente ao CANAC no Brasil. E você vai entrar no site do IACRA para gerar o seu FTN, que é FAA Tracking Number, se eu não me engano. Então, esse número, ele vai ser o seu número de rastreio, o FA vai saber quais certificações você tirou, enfim, vai ter lá todas as suas informações no site deles, ok? Liz, mas para que eu preciso fazer isso antes? Então, gente, é assim, ó, tem alguns FISDOs que vão pedir o FTN, entendeu? Então, você tem que ter. Então, já entra e faz, já tenha isso. Depois que você pegou toda a sua documentação, aí você vai fazer o cadastro no IACRA. Deixa eu mostrar para vocês que eu separei aqui. Onde que vocês fazem? Deixa eu mostrar o site para vocês. Espera aí, gente. Ó, o IACRA, o site é esse daqui, tá? Então, ó, iacra.faa.gov. E aí você vem aqui, ó, New User Guide. Entra aqui para você fazer a sua, criar a sua conta, tá? Eu também, gente, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, porque como eu não tenho, eu não sou mecânica, né? Eu não sei se eu consigo fazer preencher no IACRA. O Form 862-10, eu sei que eu consigo, mas o
8610-2, né? Foi isso que eu falei? É o form. Esse eu sei que eu consigo. Agora, o IACRA, eu não sei, eu não tentei ainda, mas se eu conseguir, eu preencho para vocês, tá? Então, depois que você fez o IACRA, o outro passo, que está no outro slide, que eu vou mostrar para vocês, é o PSI, que é esse site aqui. Que como eu já estou compartilhando a minha tela, eu já vou mostrar para vocês. Ó, o PSI tem vários sites PSI. Vocês têm que entrar no site certo, ó, faa.psiexams.com. Esse site é o site onde você vai agendar os seus testes. Então, você vai ver a data que você quer fazer o seu teste e vai fazer o agendamento, ok? Ah, eu vou fazer a entrevista no FISDOM no dia 5 e vou marcar meu teste no dia 6. Então, você pode fazer isso. Só toma cuidado porque eu não sei sobre a política de cancelamento de teste. Eu acho que você pode cancelar, e aí eu não sei quanto tempo depois que você pode fazer o teste, se é um mês, alguma coisa assim, sem você perder seu dinheiro, porque eles não reembolsam, se eu não me engano. Por que que eu tô falando isso? Vai que você não passa no FISDOM, vai que você não passa na entrevista. E aí? Entendeu? Então é meio arriscado. Eu sei, gente, que se você optar por fazer em Miami, você tem a AMT que ela aceita walk-in students. Então, você pode. Walk-in é a pessoa que está chegando lá para fazer o teste sem agendamento. Então, nem todos os lugares aceitam, tá? Mas eu sei que a AMT aceita. Só que tem que estar sujeito à vaga. Mas geralmente o pessoal consegue. Eu acho que eu nunca vi ninguém que não conseguisse. Então, muita gente opta por fazer a entrevista em Miramar, né? Miramar é o de Miami, porque eles conseguem fazer o teste sem agendamento, tá? Então, eles têm um esqueminha lá, é confiável, pode ir, que vocês conseguem fazer o teste, de repente, até no mesmo dia. A sua entrevista é de manhã no FISDOM, aí você pode fazer o General à tarde. Tem muita gente que faz dessa forma, tá, gente? Aproveita a viagem dos Estados Unidos e faz o FISDAL e também a entrevista não, o General, no dia seguinte faz Airframe. É mais fácil estudar essas duas matérias combinadas porque elas se conversam, né? Então tem gente que vai e já faz os dois testes. Ou faz um só, que seja General, né? Então, por isso que é legal você já deixar pronto, e pode ser que também na entrevista não, na hora de você marcar a entrevista no FISDO, você tenha que passar para eles o seu PSI ou o seu IACRA, né, o seu FTN, ok? Então, ó, o passo 6 é o IACRA e o passo 7 é o PSI, que é o que eu falei, que é onde você vai marcar os seus testes teóricos. E o último passo é marcar a entrevista no FISDO, né? Então, depois que você fez tudo isso, aí você vai entrar em contato para marcar a entrevista no FISDO. Aí, gente, o que você vai fazer? Vamos voltar lá para a tela da internet. Você vai colocar no Google o FISDO, né? Você coloca lá FISDO e aí coloca onde você quer ir. Então, põe Orlando FISDO no Google, dá um buscar. Aí ele vai entrar, ele vai achar a página do Orlando FISDAL, e aqui é onde você tem o seu e-mail. O seu e-mail não, o e-mail deles, né? Então você vai clicar no link, vai entrar no seu e-mail, e aí você vai escrever um e-mail pedindo o agendamento. Agora, gente, uma dica: quando vocês forem escrever e-mail, escreve um e-mail decente. Porque às vezes eu vejo que as pessoas colocam assim no e-mail: eu quero marcar entrevista. Não fala quem é, não fala para que é, sabe? Gente, o FISDAL não cuida só de manutenção. E não é só ANP, é um monte de coisa. Então, eles não sabem o que você está querendo fazer.
Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: "Ah, o cara não respondeu meu e-mail". Por quê? O e-mail tá mal feito, tipo, a pessoa nem entende o que você tá querendo fazer. Então, escreve um e-mail decente, trabalho isso no meu curso também. Se identifica, da onde você é, o que que você quer fazer, quando que você vai para lá, qual a data que você pretende marcar a entrevista. E, gente, agora, vocês sabem, né? Tá bombando de gente indo para os Estados Unidos fazer entrevista. Então, tem lugares aí que você só consegue agendar daqui 3 meses, ok? Tem lugares que você vai conseguir agendar antes, ok? Mas a gente tem que tomar cuidado, dependendo de onde a gente vai nos Estados Unidos, é, eles não estão acostumados com a documentação brasileira. Então, sei lá, se não tem a carta de experiência, aí o cara pode encrespar, sabe? Ou então ele pode preencher seu documento errado. É bem comum, tá? Porque eles não costumam fazer entrevista com um estrangeiro, né? Tem gente que tem familiar morando bem no norte dos Estados Unidos, sabe? Em lugares mais remotos. Aí a pessoa fala: Ah, eu queria ir lá aproveitar para visitar o parente, aí fazer entrevista. Tem um FISDO lá, queria fazer lá. Então, gente, é meio. Por isso que você tem que ter informação. É aquilo que eu falo para vocês. Para você auxiliar, para você ver se o que está sendo feito com você está certo ou não, entendeu? Porque às vezes você pega um ESI que não tem muita informação e aí ele pode cometer erro, sim. Só que se ele cometer erro, gente, você chegar com o seu form aqui no Brasil errado, não tem o que fazer. Eu tive um aluno, gente, que ele foi. Eu não lembro que lugar que fiz do que foi que ele fez. E o cara. Porque você tem duas cópias do Forma 8610-2. E o cara ficou com uma cópia. E deu só uma cópia pro meu aluno. E aí ele voltou e eu falei, meu Deus. Na verdade, assim, ele tava. Ah, agora eu nem lembro, gente. Já faz tanto tempo, é tanta gente. Tem 10 anos já que eu tô nessa coisa de FA, né? É, eu não lembro como foi direito. Eu só sei que ele teve que fazer outra entrevista, porque ele não estava com o documento certo. Então, é meio arriscado você ir em lugares onde eles não estão acostumados com documentação brasileira, tá? Então, geralmente o pessoal opta para ir por Orlando, Miami, Miramar, né? Houston. Algumas pessoas foram em Boston, também deu certo, não teve problema, tá? Então, é, tem gente que vai em Tampa, só que Tampa, gente, eles costumam ser mais criteriosos, tá? Eles espremem a galera mesmo, assim. Então, tem que ir preparado, né? Lá você tem que ir mesmo com tudo tinindo, porque eles costumam pegar um pouco mais no pé em Tampa, né? Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido aí trazer para vocês informação com relação à entrevista no FISDOM, trazer conteúdo, né? Deixar vocês seguros na hora de se preparar. E quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar as listas de espera dos cursos na descrição desse vídeo. Eu não tenho cursos sempre, tá, gente? Eu abro curso para o FAA 4 vezes ao ano, porque eu sou uma só, né? Não consigo fazer um clone. Quem descobrir como é que faz clone, me avisa aí que eu tô precisando. Mas eu não descobri ainda como fazer o clone meu, então eu tô dando aula sozinha, eu sou uma só. Então eu tenho um limite na minha agenda. Então, eu abro turmas 4 vezes no ano. Então, eu estou abrindo agora, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de setembro de 2024. Então, eu vou abrir uma turma agora em setembro. E a próxima turma vai ser janeiro de 2025. Eu não tenho como atender antes, não, não dá, assim, a não ser que aconteça alguma coisa, eu tenho uma vaga na minha agenda, e aí eu talvez, eu tô pensando em fazer cursos curtos, rápidos, para quem já tá com inglês legal, e a pessoa quer ir, tipo, em um mês, mas eu preciso de vaga na minha agenda, isso tudo vai depender se eu consigo ou não, tá, gente? Mas é um
uma... Se tiver, vai estar aqui na descrição do vídeo as opções de curso para vocês, tá bom? Com relação à aula particular, isso depende muito da minha agenda, porque a aula particular, gente, geralmente eu dou aula para piloto, porque eles precisam que seja particular, não dá para ser em grupo, eles voam, eles têm escala, então é diferente da manutenção eu consigo dar aula em grupo agora e fica mais barato para vocês. Agora, o piloto não. Então, eu acabo deixando a minha agenda com aula particular para piloto e às vezes eu consigo atender algum mecânico ou outro, mas não é sempre, porque eu sempre estou muito lotada, tá? Então, às vezes no meio do ano, quando é julho, agosto, eu acabo até tendo um pouquinho mais de flexibilidade para dar algumas aulas particulares para mecânico, mas geralmente a minha agenda é bem cheia, então eu não consigo atender aula particular, assim, é difícil eu ter essa disponibilidade para aula, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já falei para vocês, compartilhem com os amigos, passem, vocês me ajudam e ajudam eles, né? Vocês me desafogam aqui e mandam informação para quem está querendo tirar a certificação FA. E obrigada, gente, de coração mesmo. Vocês são maravilhosos, vocês compartilham. Eu sei que vocês, assim, são meus marqueteiros, né? Vocês compartilham as informações, passam o meu contato. Agradeço de coração mesmo. Mas a intenção do vídeo aqui é ajudar a passar a informação de uma forma mais rápida, né? Não deixar ninguém sem informação, ok? Bye, guys. Take care.